Amém, irmãos, boa noite, todos bem, todos tranquilos, espero que os irmãos estejam bem. Vamos salmodiar, vamos abrir no Salmo 100. Esses dias eu já salmodiei nele, é um salmo que eu gosto muito. Na minha época, na época que o Senhor me salvou, há mais de 20 anos atrás, havia um louvor com esse salmo muito gostoso, muito alegre. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Até aqui. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha com o teu poder nessa noite, edificando a tua igreja, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, que nós possamos, Senhor, aprender de ti nessa noite. Vem com o teu poder, edifica a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, irmãos. Então vamos para o nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 12. Vamos na nossa continuação do chamado de Abraão. Lembrando que nós deixamos para trás a época da chamada pré-história bíblica e estamos entrando agora na era dos patriarcas. Talvez o nome mais importante do Antigo Testamento, nome venerado pelas três principais religiões monoteístas do mundo. Abraão, ele é respeitado pelo judaísmo, pelo islamismo e pelo cristianismo. E esse ser respeitado tem a ver com o que nós vamos ler aqui. Gênesis 12, versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, lembrando os irmãos, esse início do capítulo 12, existem aqui duas ordens, o texto é dividido de maneira precisa por Moisés. Existem duas ordens, dois imperativos, e em cada imperativo existem três promessas. Uma delas é essa que eu acabei de falar, que está no primeiro imperativo, no versículo 2, engrandecerei o teu nome. Isso daqui é uma promessa que Deus faz. O nome de Abraão é engrandecido. Mas existem alguns fatos bem interessantes sobre a vida de Abraão, como ocorreu o chamado. Realmente a gente vê algumas particularidades que, se analisadas pelo ponto de vista humano, talvez nós não escolheríamos Abraão. Ou talvez nós, se estivéssemos no lugar de Abraão, a gente ia duvidar daquilo que Deus estava falando. Porque, veja, Abraão saiu da idolatria. Ele era pagão. O livro de Josué, capítulo 24, nos mostra que Abraão e sua família eram pagão. De repente, Deus aparece para ele e lança ele no vazio. Deus fala para ele, dá uma ordem de sair de tudo aquilo que ele conhecia. Só que em cima dessas duas ordens ele faz promessas. Então, nessa noite nós vamos analisar algumas coisas muito interessantes sobre a vida de Abraão. Para isso, vamos lá. Veja, primeiro ponto, Deus promete fazer uma grande nação. O que isso é importante? Deus escolheu abençoar o mundo, trazer seu plano de salvação através de uma nação. Que nação é essa? Israel, o povo de Deus da antiga aliança, povo eleito,
As promessas vieram sobre ele, o Messias veio dele, todos os profetas vieram dele, os escritores bíblicos, exceto Lucas, são judeus. Então Deus escolheu, na sua soberania, abençoar o mundo através de uma nação. Segundo ponto, abençoar, nós vamos ver hoje, abençoar aqui no texto é tornar rico. Isso, no linguajar de Gênesis, abençoar é tornar rico. E o terceiro ponto, um nome. Agora, veja que interessante. Em que situação que estava Abraão quando começou isso? Vamos lá, Gênesis 12, versículo 4. Olha o que diz. Assim, partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Veja que interessante. Um homem velho, 75 anos. Farei de ti uma grande nação. 75 anos, veja, na época de Abraão nós vimos junto, a partir dos dias de Peleg, os homens começam a conceber mais cedo, por volta dos 30 anos. Abraão já tinha 75 anos e não tinha filhos. A única coisa que ele tinha era um sobrinho órfão do seu irmão que havia morrido. E para agravar a situação, vamos voltar um capítulo. Gênesis 11, versículo 30. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. A Bíblia indica que esse velho homem, talvez não tão velho para os padrões de sua época, onde nós vimos juntos homens que viveram 210, 220, 230 anos. 75, talvez não fosse tão velho, mas já tinha que ter filhos. Então Deus escolhe um casal sem filhos, para fazer deles uma grande nação. E é muito interessante, Deus escolhe, por quê? Porque a Bíblia não cita nada que Abraão tenha feito. Simplesmente Deus vai lá e, por vontade dele soberana, ele escolhe Abraão para fazer essa grande nação. Mas quer ver que interessante? Vamos juntar mais peças desse quebra-cabeça. Vamos em Gênesis 18. Versículo 9. Olha que interessante. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé, junto a eles debaixo da árvore. E comeram. Vamos fazer uma pausa aqui. Veja. Aqui é uma teofania do Antigo Testamento. Aparecem 3 homens a Abraão. E ele, cumprindo a hospitalidade, ele recebe os 3 homens, ele corre na tenda, pede para Sara preparar uma comida. O interessante é que o preparo dessa comida deve ter levado pelo menos 1 hora para fazer, 1h30. Pelo tipo de como é que você vai preparar uma vitela? Não havia congeladores. Hoje você vai preparar uma vitela, o que você faz? Você tira do congelador, descongela ela 10 minutos no micro-ondas, joga numa panela de pressão com tempero, ela vai cozinhar lá uns 20 minutos, meia hora, você tira a tampa, vai refogar ela, está pronta a vitela. Em 45 minutos, hoje em dia. Veja, Sara teve que matar o animal, limpar o animal e preparar o animal. Então não foi uma refeição feita rápida. Uma coisa interessante, detalhes que eu vou lá na história e tenho que imaginar. Nós estamos falando de milhares de anos atrás. Mas aí o texto continua. Versículo 9. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, eia lá, aí na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por esse tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho.
e Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos, adiantados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: porque se riu Sara dizendo, na verdade darei a luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te risse. Veja, aqui tem um fato interessante, várias informações aqui que nós vamos estudar juntos, mas vamos pegar algumas delas. Primeiro, Sara já estava na menopausa, já não ovulava mais. Segundo, uma das provas que era Deus é que Sara estava dentro da tenda, ela riu para si mesma. Sabe quando você ri por dentro? Imagina você fazendo algo e você ouve uma conversa lá no outro cômodo. Aí você dá aquele esboço de sorriso. Ela, temendo, falou: não, não ri. Mas Deus falou para ela: não, riu mesmo. Então veja, um daqueles homens era uma teofania, uma aparição de Jesus na antiga aliança, em forma humana, em forma de anjo do Senhor. Então aqui você percebe o quê? Não existe nada difícil para Deus. Deus propôs fazer, Ele fez. Por exemplo, trazendo para a nossa vida, existe uma história escrita sobre nós. Nossa vida, todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor. Talvez haja coisas lá que, se Deus te mostrar hoje, você vai chegar e falar: Deus, não tem. Não tem como ser assim, é impossível. Mas não existe nada difícil para Deus. Quando Ele determina, Ele produz tudo que é necessário para realizar aquilo. E aqui, no caso de Sara, isso daqui é notório. Um outro texto nos chama a atenção. Vamos lá, Gênesis 20. Versículo 17. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Isso aqui eu já conversei com os irmãos. Veja, a esterilidade na antiga aliança era algo dado por Deus. Eu comentei com os irmãos que é algo que a gente tem que pensar seriamente. Veja, nós, igreja, não estamos mais debaixo da lei. Cristo nos resgatou da maldição que há na lei. Mas quando você pega alguém com um problema de esterilidade, eu creio que é apropriado você orar ao Senhor, para o Senhor abrir a madre. Vai fazer o tratamento, vai fazer o que tem que fazer, vai procurar os médicos, vai procurar boa medicina, mas não confie nisso. Confie no fato de Deus abrir a madre. Veja, nesse caso aqui, Abimeleque tinha pegado Sara para ser sua esposa, porque Abraão disse que ela era irmã. Só que ele não tocou em Sara, porque Deus não deixou. Só que Deus trouxe esterilidade, como consequência, como uma maldição. Aí existe mais um texto, Gênesis 25. Olha que interessante. Versículo 21. Deixa eu checar se é isso. Gênesis 25, versículo 21. O caso de Isaac, o filho da promessa. Ó. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações.
e Rebeca, sua mulher, concebeu. O que Deus está nos ensinando aqui? Veja, não apenas Sara era estéril. O filho da promessa casou com uma mulher estéril. Me parece aqui, é uma opinião pessoal minha, de que Deus está dando o seu carimbo. Existe alguma coisa difícil para mim? Gente, esse princípio ele tem que ser aplicado em tudo. Por exemplo, nós que questionamos muitos dos erros teológicos do neopentecostalismo, muitos dos absurdos teológicos que se ensina hoje, explicamos que não existe dom de cura mais, que isso foi algo exclusivo da época de Atos dos Apóstolos. Mas, porém, o mesmo Deus que abriu a madre de Sara, que abriu a madre de Rebeca, é o mesmo Deus que é poderoso para curar qualquer enfermidade. A pessoa pode estar no pior estágio. Gente, enquanto algum ente querido, alguma pessoa conhecida, foi internado em estado grave, irmão, ore para Deus curar. Qualquer diagnóstico na sua família de enfermidade grave, ore para Deus curar, mas ore insistentemente. Isaac orou 20 anos para que Rebeca engravidasse. Ore com toda a sua força, ore com toda a sua fé, ore com toda a sua confiança no poder de Deus. Porque não existe nada difícil para Deus. Isso pode produzir duas coisas. Primeiro, uma cura espetacular. Segundo, uma perda com consolo junto. Por quê? Porque você vai ter orado, você conhece o poder de Deus, e infelizmente, ao se sacramentar a morte, você sabe que aquilo foi determinado por Deus. Foi Ele que chamou. Sendo aquilo determinado por Deus, de uma maneira que a gente não compreende, era o melhor a ser feito. Mas nos dá tranquilidade. Quer ver outro texto, o caso conhecido dos irmãos? Gênesis 29. Versículo 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu-lhe a sua madre. Porém, Raquel era estéril. Quem é essa pessoa? Jacó. Repete de novo o padrão. Jacó se casa. O primeiro casamento de Jacó foi Lia. Já expliquei. Ah, pastor, aconteceu porque Labão enganou. Não, aconteceu porque Deus determinou. Lia vai gerar Judá. Da tribo de Judá vai vir Jesus. Lia teve sua madre aberta primeiro. Raquel era estéril. Veja, de Raquel, Deus gerou José, um dos grandes heróis da fé, e Deus gerou Benjamim. Qual a importância de Benjamim? Judeu puro, garantido de pureza hoje, sem mistura. São duas tribos. As tribos que ficaram no Reino do Sul, Judá e Benjamim. Paulo era benjamita. Saul era benjamita. Então é uma tribo extremamente importante. Mas a linhagem do Messias vem de Lia. Porque Deus assim determinou. E aí o que acontece? Gênesis 30, versículo 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu sua madre, e ela concebeu, e deu à luz a um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. Isso aqui é muito interessante. O que acontece? A teologia liberal, que é um câncer que se instalou na igreja há 100 anos atrás, vai dizer que era hábito da época dizer o seguinte, que todo nascimento vinha de Deus e que todo problema de concepção vinha de Deus. E que isso que está escrito aqui na Bíblia nada mais é que um hábito antigo. Ah, não pode comer manga com leite. Ah, depois que você almoça não pode olhar no espelho porque dá congestão.
Já viu esses hábitos antigos que tem? O que acontece? A teologia liberal, ela diz que a Bíblia não tem milagres. Ela diz que a Bíblia é um livro de histórias. Ela afirma que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. E aí vai chegar num fato aqui e vai desmistificar o fato, porque ela diz que isso aqui é um mito. Nós sabemos que é Deus que opera todas essas maravilhas. Ele que curou todas essas mulheres. Ele que trouxe todas essas descendências. Agora veja que interessante. Os 3 patriarcas, suas mulheres eram estéreis e Deus vai e abre a madre. Ele não está provando, olha, eu falei, eu prometi. A promessa é minha, então eu garanto. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Veja, você vai viver de maneira prudente, você vai se cuidar, você vai obedecer todos os textos bíblicos que mandam se portar com prudência. Mas isso aí vai ser feito na confiança que você não vai passar nem um minuto a mais, nem um minuto a menos aqui na terra do que Deus determinou. E assim é. Isso tem que ser uma palavra viva no nosso coração, para nos trazer consolo e confiança. Amém? Vamos continuar o nosso estudo. Veja que interessante. Nós falamos do Gênesis 12, versículo 4, que Abraão tinha 75 anos. Alguns perturbadores da fé falam o seguinte: quem é que garante que Sara era estéril e não Abraão? Até uma boa pergunta. Vai falar, meu amigo, 75 anos, o homem já está velho. Você acabou de ler para mim no Gênesis 18 que quando Deus visitou Abraão e Sara riu, os dois já eram muito velhos. Mas olha que interessante, a Bíblia nos dá resposta para tudo. Vamos voltar um pouquinho, Gênesis capítulo 16. Gênesis 16. Lembrando que o esboço dessa palavra foi feito em cima do trabalho do pastor Marcos Granconato, estudo completo em Gênesis. Esse estudo está disponível no canal da Igreja Batista Redenção, exposto com muita competência e detalhes até diferentes daqueles que eu escolhi caminhar aqui. Mas todo o esboço, todo o coração da palavra, todo o princípio envolvido vem desse estudo. Se os irmãos tiverem tempo e quiserem usufruir de uma boa teologia, vão no canal da Igreja Batista Redenção e usufruir uma bênção, muito bom. Mas vamos lá. Gênesis 16, versículo 4. Vamos ler o primeiro. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela? E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, a mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Só um minuto agora, veja que interessante. Qual é o tempo aqui? 10 anos após o chamado de Abraão. O que aconteceu era hábito da época. Você pegava a serva, ela se deitava com o Senhor para conceber filhos. E aí, quando a serva estivesse concebendo, que a parteira estivesse fazendo o parto, a senhora da serva recebia a criança como se fosse dela. E era como se fosse filho. O que Sara faz? Sara tenta o plano B. Coisa mais normal que tem.
nós seres humanos, nós servos de Deus, acreditamos naquilo que Deus fala. Mas muitas vezes nós tentamos usar o nosso plano. O que vai acontecer aqui? Sara vai gerar Ismael. Sara não, Agar vai gerar Ismael, pai das nações árabes. Ismael vai ser chamado de jumento selvagem. A Bíblia vai falar que ele viraria o rosto contra todos e todos contra ele. Até hoje a gente vê a animosidade contra os povos árabes. A gente percebe ali algumas dificuldades, mas eles são descendentes de Abraão. Inclusive são um povo abençoado. Financeiramente falando, são abençoados. Agora, não vai ser Ismael que vai dar herdeiros. Quer ver um outro exemplo da fertilidade de Abraão? Olha que interessante. Eu separei um texto aqui. Gênesis 25. Versículo 1. Quase ninguém presta atenção nisso aqui. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinã, Joquizã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Olha que interessante. Joquizã gerou Seba e Dedã, são povos árabes da Península Arábica. Seba e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Isso aqui eu vou entrar no detalhe desses povos quando nós vamos estudar o Gênesis 25. O que aconteceu aqui? Sara morre. Abraão casa-se de novo. E a prova que ele não era estéril, ele já avançado em idade, depois de ter concebido Isaac, depois de ter concebido Ismael, ele ainda tem vários filhos com essa mulher, Quetura. Um dos filhos me chama a atenção, Midian. Por quê? Midian gerou o povo midianita. Quem é midianita? Jetro, sogro de Moisés, pai de Zípora, esposa de Moisés. Zípora gerou a Gerson e a mais um filho, já vou lembrar. Gerou a Gerson e mais um filho. Há 2 filhos que eram levitas e serviram dentro do tabernáculo. Olha que interessante, Deus reunindo a linhagem de volta lá de Abraão. Até isso Deus pensou. A esposa de Moisés, descendente de Abraão. Sendo descendente de Abraão, qual era uma das práticas dessa descendência? Que é feita até hoje em vários povos árabes? Circuncisão. Nós aqui do Ocidente, às vezes não entendemos bem isso, mas a circuncisão continua sendo praticada entre os judeus ortodoxos e até os não ortodoxos. Eu vi judeu aqui no Brasil, vizinho nosso, que quando nasceu o menino dele, no 8º dia, veio um rabino. Ele abriu uma caixinha de madeira com 2 pedras extremamente afiadas e ele fez a circuncisão do menino no 8º dia. Essa família não era de judeus ortodoxos, mas era de descendentes de judeus. Interessante, né? São Paulo, década de 70 para 80. Se você vai hoje nos povos árabes, eles são circuncidados. Agora, olha que interessante. Os filhos de Moisés não foram circuncidados. Então fica aqui a dúvida. Por quê? Porque quando ele estava viajando para o Egito, ele tem uma batalha espiritual. E rapidamente, Zípora tem que pegar 2 pedras e circuncidar os 2 meninos. E ela chamou Moisés de marido sanguinário. Então não se sabe exatamente se essa prática era cultivada ou não. O que se sabe é que Jetro era sacerdote do Deus Altíssimo. Uma coisa muito legal, monoteísta. Lembrando
que Jetro viveu numa época onde não havia lei revelada. Essa lei foi revelada ao seu genro, Moisés. Melquisedeque também era sacerdote do Deus Altíssimo. São coisas interessantes do livro do Gênesis. Mas vamos continuar nossa exposição. E Eliezer. Gerson e Eliezer. Obrigado, Paulo. O nome dos dois filhos. Agora, veja que interessante. Vamos abrir em Gênesis capítulo 16 de novo. E aqui tem uma coisa muito importante que talvez seja o centro da nossa pregação hoje. Gênesis 16. Eu pergunto, quando Deus fez a promessa em Arã e em Ur, ele fez a promessa para Sarai ou para Abrão? Para Abrão. Abrão não tinha dado um filho? Não tinha tido um filho com Agar? Abrão não teve 5, 6 filhos com Quetura? Por que que Deus escolhe Sara? Não é uma boa pergunta. Não bastava fazer uma nação? Não bastava seguir o plano? Já não estava lá o filho? Ismael não era um menino saudável, foi circuncidado no capítulo 15 do Gênesis. Estava tudo certinho, criado ali dentro do costume da época, podia seguir com Ismael. Não podia. Mas vamos ver o que Deus parece que quer nos ensinar aqui. Gênesis 16, versículo 10. Diz assim: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás luz a um filho, e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Versículo 16. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Veja, segundo ponto aqui mais intrigante. Deus fez uma numerosa nação de Ismael. E fez um povo tal que o rosto dele era contra todos e todos contra ele. Povo poderoso. Gente, esse povo aqui, milhares de anos depois, construiu um dos maiores impérios que já pisou na face da terra. O Império Otomano, o Império Turco. Para vocês terem uma ideia, o Império Turco durou aproximadamente 500 anos e só foi desmantelado na Primeira Guerra Mundial. Em 1917, Jerusalém foi tomada pelos ingleses e voltou para a mão dos povos cristãos. Para vocês terem uma ideia do poderio. Mas não foi de Ismael que ele gerou. O que acontece é do entendimento de alguns teólogos. Eu nunca havia parado para pensar nisso. Aprendi com o pastor Marcos Granconato a seguinte tese: que Deus realiza a promessa dele do casamento de Abraão com Sara, por causa que Deus aqui ele quer exaltar o casamento monogâmico, o casamento oficial. Deus quer nos dar aqui uma teologia de casamento que estava começando a ser construída no livro do Gênesis. Nós vamos ter essa teologia se desenvolvendo até chegar em dias do Novo Testamento, que fala a seguinte frase: bendito seja o matrimônio e o leito sem mácula. Cada um tem a sua esposa em santidade. Cada esposa deu o que é devido ao marido, cada marido deu o que é devido à sua esposa. Nós temos hoje no Novo Testamento uma teologia completa do casamento. Mas veja que interessante.
Realmente a Bíblia nos mostra Deus dentro do Gênesis, honrando o casamento monogâmico. Olha que interessante. Quais textos eu separei? Primeiro, Gênesis 17. Eu procurei colocar eles em ordem para vocês entenderem. Gênesis 17, versículo 21. Olha o que Deus fala. Vamos ler o 20. Deus falando. 19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o teu nome Isaque, e com ele estabelecer a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, farei frutificar, o farei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz nesse tempo determinado, no ano seguinte. Então Deus determina, é com a tua esposa, com aquela que eu fiz o chamado, a tua primeira mulher. Temos que lembrar que o casamento poligâmico não foi algo dado por Deus, foi uma permissão. Deus criou macho e fêmea, Adão e Eva. A teologia de casamento plenamente revelada no Novo Testamento é um marido, uma esposa. É como a teologia do divórcio. Deus odeia o divórcio. Porém, por causa da dureza de coração do homem, Deus permite o divórcio na lei, com critérios bíblicos. Então a gente tem que entender o seguinte: Deus aqui está afirmando um princípio. Eu honro o casamento monogâmico. Quer ver que interessante? Como isso é sério, como a questão da linhagem é séria. Vamos abrir em Gênesis capítulo 26. Deixa eu tomar mais um gole de água. Gênesis 26, versículo 34. Olha que interessante. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Olha que interessante. Sara gera Isaque, Isaque casa-se com Rebeca, Deus abre a madre, ela dá luz a gêmeos, Esaú e Jacó. Quando os gêmeos estavam na barriga, Deus fala: olha, eu escolhi Jacó. Veja que interessante, Esaú mistura. Havia lei proibindo o matrimônio com mulheres estrangeiras? Não, mas havia um costume, a chamada endogamia, praticada por Abraão, praticada por Isaque, praticada por Jacó. A endogamia. Essa endogamia, um costume da época, protegia a linhagem do Messias, sem mistura. O que Esaú fez? Casou para provocar, casou para perturbar. Isaque e Rebeca, eles sabiam que ele não aprovava aquilo. E aquelas duas mulheres foram amargura. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Orem pelos esposos e pelas esposas dos seus filhos. Porque o casamento dos seus filhos pode se tornar fonte de muita dor de cabeça para vocês. Não vem com selo de garantia. A coisa não é garantida. Seus filhos podem adquirir o matrimônio com uma pessoa encrenqueira. Coisa muito importante dos pais: oração intercessória pelos cônjuges dos filhos. Por quê? É do nosso entendimento que depois da decisão por Cristo, a decisão mais importante da vida é com quem você vai casar. Porque o casamento é indissolúvel. Você só pode separar por adultério ou por causa da fé.
onde o cônjuge abandona o outro, porque não concorda com a fé. Só. Isso é coisa tão séria que os próprios discípulos falam, mas quem é que pode casar então? Porque caiu a ficha. Veja que interessante, Esaú mostra. Lógico, nós sabemos que Deus escolheu a Jacó não por causa das obras de Jacó. Mas Deus está nos mostrando aqui qual que era o caráter de Esaú sem a graça de Deus. Qual a diferença de Jacó e de Esaú? Em Jacó, a graça de Deus operou e capacitou ele a viver a vontade do Deus Todo-Poderoso. Se não tivesse operado, ele ia fazer a mesma besteira que Esaú. Talvez numa outra área. Mas ia ser a mesma encrenca. Mas eu separei mais textos. Olha que interessante. Gênesis 29. Versículo 35. Não, vamos lá, eu preciso ler do começo aqui, porque tem coisa importante aqui. Gênesis 29, 32. E concebeu Lia, e deu à luz a um filho, e chamou seu nome Rubem. Pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e deu à luz a um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo, agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez, e deu luz a um filho, dizendo, essa vez louvarei ao Senhor, por isso chamou seu nome Judá, e cessou de dar à luz. Olha que interessante. Da tribo de Judá veio o Messias. Da tribo de Levi veio o sacerdote levítico do Antigo Testamento. Quem gerou? Lia. Primeira mulher de Jacó. O outro filho dela, Rubem, infelizmente, se deitou com Bila, uma das concubinas de Jacó, e até por isso perdeu a primogenitura. Porém, o outro filho, Simeão, que não é muito falado, existe um fato extremamente interessante para a linhagem do Messias. Um fato realizado pelos 2 filhos de Lia, Simeão e Judá. Que fato é esse? Quando Jacó retorna da terra de Labão, ele se instala na região de Siquém. Siquém tem um filho. Acho que Amor é o nome do pai, ou filho é Amor. E ele violenta, ele força a filha Diná, a filha de Jacó. Aí o que Jacó fala? Vamos fazer o seguinte. Jacó não. Os filhos de Lia. Vamos circuncidar todo mundo, que aí a gente pode tomar a mulher de vocês. O que aconteceu no 3º dia? Simeão e Judá invadiram a cidade, mataram todo mundo. Aí você fala, nossa, que crime! Aí eu falo, nossa, que bênção. Aí você fala, pastor, você está louco? Morreram milhares de pessoas assassinadas numa cidade. Não, irmão, quem está louco é você. Contaminaria para sempre a linhagem do Messias. Porque eles começariam a tomar esposas de terras estrangeiras. Esposas que praticavam idolatria. Vindo de uma terra onde a família de Labão já praticava idolatria. Saindo fora da linhagem da família. Então olha que interessante. Quem fez essa proeza? Filhos de Lia. São detalhes que você não percebe. Tem uma outra coisa interessante. Eu separei aqui esse texto. Gênesis 38. Isso, Gênesis 38.
uma história bem esquisita. Gênesis 38, versículo 24. Diz assim: e aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, sua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora para que seja queimada. Gente, pergunta uma coisa. Havia a lei de Moisés dizendo que quem adulterou tinha que morrer? Na época de Judá? Da onde ele tirou isso? Irmãos, é claro. Muitas das coisas confirmadas na lei já eram práticas daqueles povos. Já era coisa registrada ali, não se brincava com coisa séria. Nós temos que entender que Deus, ele conduz a história. Existe um controlar da história humana, existem princípios envolvidos. Qual é o caso aqui? Judá, ele toma uma mulher, aí ele tem um filho chamado Onã, esse Onã morre, aí ele entrega para o segundo filho para gerar descendência, esse segundo filho também morre, e aí Judá fica com medo de perder o seu terceiro filho, e fala para ela esperar até crescer. Só que quando o menino cresce, Tamar percebe que Judá não ia cumprir. E era uma tremenda desonra para Tamar. O que Tamar faz? Ela ficou sabendo que Judá ia tosquear as ovelhas nas montanhas, ela se veste como prostituta, como isso, com a cara coberta. E aí Judá se deita com ela. E ela concebe, ela engravida. Veja que interessante, quem abre a madre? Quem engravidou Tamar? Deus. Só que a Bíblia fala 2 coisas. Primeira coisa, ela gera 2 filhos, Pérez e... Já vou lembrar o nome do segundo filho. Tá na ponta da língua. E Judá nunca mais conhece ela. Ele nunca mais coabita com ela. Da linhagem de Pérez vai vir a linhagem do rei Davi, vai vir a linhagem do Messias. O que a gente percebe? Tinha que ser de Judá. Agora, a maneira que Deus escolheu é uma maneira inusitada, porque veja, uma das 4 mulheres que aparece na genealogia de Jesus do Novo Testamento é Tamar. Fazendo essa peripécia. Já expliquei o motivo disso. Mas o que a gente percebe? Deus, ele respeita e honra o casamento monogâmico, ele respeita e honra aquilo que determina. Estava determinado que Jesus seria o leão da tribo de Judá, que Jesus teria que vir da descendência de Judá, e assim foi. E assim se cumpriu. Aí você pergunta, mas pastor, o que isso importa para mim hoje? E aqui eu percebi uma grata surpresa na pregação do pastor Marcos Granconato, que eu fiquei admirado. Essa pregação ele fez há 4 anos atrás. E ele veio com a seguinte tese, que hoje em dia nós estamos sofrendo o pior ataque contra a família judaico-cristã. Aquilo que Deus estabeleceu como casamento monogâmico, um homem, uma mulher, uma família, hoje em dia é tratado por uma parcela da sociedade como o câncer da sociedade. Quando eu era pequeno, nós aprendíamos o seguinte, que a família era a célula máter da sociedade. Era a base da sociedade. Esse ensinamento desapareceu. Por quê? Porque ele foi substituído por um pensamento comunista. Infelizmente, há mais de 100 anos, surgiram 2 sujeitos.
um chamado Karl Marx e outro chamado Friedrich Engels, que escreveram o chamado Manifesto Comunista. Esse Manifesto Comunista, ele tem por objetivo destruir algumas coisas da nossa sociedade. Primeiro, o direito greco-romano. Aonde que a gente vê isso? Por exemplo, dentro do direito greco-romano, que é estudado em toda a faculdade de direito, o criminoso tem que ser preso e cumprir sua pena, inclusive se for pena de morte. O que a gente vê hoje em dia, por causa da mentalidade comunista esquerdista? Coitado do criminoso. Ele é uma vítima da sociedade. O problema dele é que ele não teve estudo. O problema dele é que o pai dele batia na mãe dele. O problema dele é que o coitadinho nasceu negro. O problema dele é que ele não pôde estudar. Isso destrói a base do direito. Você vê no Brasil o exemplo que um dos principais criminosos foi libertado pelo nosso Supremo Tribunal Federal. O juiz que o libertou faz parte de uma escola jurídica. Essa escola jurídica diz o seguinte: eu não posso olhar a capa de processo. Se é direito do réu, eu tenho que tirar. Mas veja, tudo feito em cima de uma lei nova, duvidosa, que liberou um assassino da rua, a sangue frio. Um destruidor de lares. Então a gente vê uma das marcas do comunismo, do esquerdismo, tentando destruir o direito. Qual o segundo pilar? O segundo pilar é a ética greco-romana, principalmente a ética grega, onde a gente desenvolve uma coisa chamada lógica. Vou dar um exemplo claro. Existe hoje, por exemplo, uma política de minorias, de proteger as minorias. Dentro dessa política, se conserva as culturas antigas através da antropologia. E as pessoas acham bacana preservar as culturas antigas. Eu também acho bacana. Porém, quando a cultura antiga é a Bíblia, esse pensamento some. Aí você pergunta, mas espera aí, qual é a lógica desse pensamento? Vocês não gostam que o pessoal segue um livro antigo, lá dos Sumérios, de 4000 a.C., que esses aborígenes sigam práticas de 1000 a.C.? Sim, a gente defende isso, e eles têm o direito. E por que eu não tenho o direito de seguir a Bíblia, que me conta uma história de 4000 a.C., pelo menos? Com referências arqueológicas comprovadas. Não, porque a Bíblia destruiu a humanidade. A Bíblia nos trouxe princípios que são um câncer na nossa sociedade. E dentro da nossa visão política não tem que ter Bíblia, nem Deus existe. A gente respeita esse Deus das tribos, mas que a gente sabe que é uma mistificação, porque é tudo bobeira. Mas como eles não incomodam ninguém, não trouxeram esse câncer para a humanidade, que é o princípio judaico-cristão, não pode. Você fala, mas peraí, onde é que está a lógica? Para vocês terem uma ideia, teve professor na Universidade Brasileira dizendo que a matemática, por vir dos grandes mestres gregos, era um câncer, era um exemplo da opressão imperialista sobre os países do terceiro mundo. Coisa que você fica de cabelo em pé e fala, onde é que está a lógica disso? Mas o ponto que eu quero chegar não é nem a destruição do direito, como a gente acha que é certo, nem a destruição da ética. O ponto que eu quero chegar, a destruição da família judaico-cristã. Como isso começou? Engels, companheiro de Marx, escreveu um livro, eu acho que eu anotei o nome, o nome desse livro é o seguinte: A Origem da Família e da Propriedade Privada. Nesse livro, Engels diz o seguinte, deixa eu tomar um gole de água. Eu, inclusive, falei um pouco disso no nosso seminário de marxismo cultural, em fevereiro desse ano, na primeira semana de março desse ano.
Mas esse livro ensina o seguinte, Engels defende a seguinte tese. O ser humano veio evoluindo. Não foi criado por Deus. Ele veio fruto de uma evolução. Dentro dessa evolução, o ser humano se reunia em tribos. Essas tribos, elas eram pagãs, porque não havia cristianismo, não havia judaísmo, não havia as religiões monoteístas. Dentro dessas tribos, todos os homens eram maridos de todas as mulheres. Isso quer dizer que eles mantinham relações sexuais com todas as mulheres. Isso gerava o seguinte efeito, palavras do Engels, e até certo ponto, isso é comprovado. Algumas tribos vivem assim. Nasciam as crianças, ninguém sabia quem era o pai. Mas se sabia que era a mãe. Aí o que acontece? A figura da mulher trazia o matriarcado, completamente oposto à figura bíblica do patriarcado. Aí, em cima disso, aconteceu o quê? Houve uma evolução desse modelo. Por causa da fé judaico-cristã, os homens começaram a casar com uma mulher apenas. A partir dali, ele passou a ter filhos. A partir de ter filhos, ele comprou uma propriedade. A partir disso, ele desenvolveu aquela propriedade e deixou para o filho. Aquilo gerou uma coisa chamada luta de classes. Para mim poder mudar a sociedade através do comunismo, isso é o que os partidos de esquerda ensinam. No mundo inteiro. Senão um partido não é de esquerda. Primeira coisa que eu tenho que fazer, destruir o casamento monogâmico cristão. Talvez para quem é novo, isso não gere muita novidade, porque já cresceu numa cultura pornográfica, adúltera, que leva ao sexo fácil e incentiva o sexo sem compromisso, que nada mais é. Sexo sem compromisso nada mais é que sexo tribal. O que a gente vê mais hoje? Os homens engravidam as mulheres e abandonam. Não tem pai. Através disso, eles conseguiram reproduzir o matriarcado. Por quê? Porque aquela criança vai crescer ser uma figura masculina. E ela vai se espelhar onde? Na matriarca, a mãe. Acabei de reproduzir o modelo pagão. Percebem, gente? É que vocês não sabem, eu fui criado numa época onde se incentivava as moças a casarem virgens. Onde não tinha pornografia explícita. Não tinha filme de mulher pelada, não tinha revista de mulher pelada. Adultério era crime no Brasil. Era uma coisa terrível. Agora, veja que interessante. Não só eles recuperaram a figura do matriarcado, como eles estão desfigurando a figura masculina. Hoje em dia os homens não são mais homens. Sabe, o cara posicionado como homem de Deus, um homem bíblico, se ensina ou não, fala tudo, eles conseguiram desestabilizar tudo. Hoje em dia se ensina práticas como sexo grupal, se ensina práticas como ter vários parceiros sexuais, se ensina práticas incentivando o homossexualismo, que a Bíblia diz que é pecado, como as práticas sexuais. Se incentiva o lesbianismo. Veja, tudo que eu falei aqui é pecado. Veja, você engravidar uma moça, abandonar, é pecado. Você agredir uma mulher, é pecado. Você ter relação sexual com vários parceiros, é pecado. Você praticar homossexualismo, é pecado. Você praticar lesbianismo, é pecado. É um pacote todo para destruir a família. Veja, política de incentivo ao aborto é aberto. Como se o feto, que Deus fala na Bíblia, que quando ainda era informe, não tinha forma, ele já conhecia.
Sabendo que Deus abre a madre, quem nos colocou no útero de nossa mãe foi Deus. Com o DNA escolhido a dedo, com uma história escrita, para cumprir o plano de Deus. Então o que a gente percebe à nossa volta no Brasil, mundo ocidental, é uma destruição da família judaico-cristã. Nós praticamente retornamos ao paganismo. Vou te dar uma prova. Hoje em dia a turma ouve mais horóscopo do que lê a Bíblia. Hoje em dia a turma acredita mais em energias do que na Bíblia. Hoje em dia a pessoa se dedica a uma série de práticas pagãs sem saber. Com pequenos feitiços, como animismo, uma série de coisas. Hoje em dia se dá mais importância para um cachorro do que para um ser humano. Isso é uma prática pagã, tudo é Deus. É o panteísmo. Pan quer dizer tudo, teísmo, Deus. Prática ligada a Deus. Então tudo originou e esse plano está sendo plenamente executado. A frase que o pastor Marcos Granconato usou me assustou. Ele chegou e falou: você, irmão, que tem uma esposa, que tem filhos, você é o lixo da sociedade para os comunistas esquerdistas. E aí naquela época, 4 anos atrás, Marcos Granconato advertiu, acho que era época de eleição para prefeito, que não admitia um cristão votar em partido de esquerda, em partido comunista, que quer destruir a igreja, que quer ir contra a igreja. Você percebe por que nós somos tão perseguidos? Vocês percebem por que a mídia ridiculariza a nossa fé? Quando você vê uma figura evangélica, é ridicularizada. Quando você vê uma figura ligada à fé cristã, sangue de Jesus tem poder. Sim, sangue de Jesus tem poder, mas poder para perdoar pecado. Só isso, não é um amuleto. Leve agora 10 ml de sangue de Jesus e garanta o seu sucesso na vida. Existe uma guerra invisível contra a igreja. Existe uma guerra invisível contra a fé cristã. E isso que eu ensinei para vocês hoje é uma coisa muito séria, porque esses filósofos ateus, anticristãos, conhecem muito bem esse caminho. Eles estudaram isso. E eles trabalham para derrubar isso. Eles estudam a nossa fé e trabalham para derrubar. Tanto é que você pode ver, quando um pastor cai, a mídia dá muito mais. Por exemplo, hoje no mundo nós estamos vivendo uma censura aos conservadores. As plataformas de mídia que nós temos, como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, elas sistematicamente censuram conteúdo conservador. E esse conteúdo conservador é chamado de linguajar de ódio, ele é chamado de perseguidor de pessoas, é chamado de fascista. Como? Ódio, né? É, ódio. E o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: esse ambiente é o espírito do anticristo já operando, que foi falado há 2000 anos atrás, na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. O espírito do anticristo já opera, somente há um que o detém. Quem o detém? Quem limita? Deus, o poder de Deus, a atuação do Espírito Santo de Deus. Não entendo que aquele texto quer dizer que a igreja, esperando a igreja ser retirada. Não, para mim é a soberania de Deus. Mas nós estamos vivendo o auge do espírito do anticristo. Quando você pega a Igreja Católica, que entre aspas deveria ser o panteão da fé cristã, ela está infestada de bispos, arcebispos e cardeais comunistas, inclusive o Papa é comunista. Para vocês terem uma ideia, há 1 mês atrás, o Papa soltou uma encíclica. O que é uma encíclica? É uma documentação oficial do Vaticano com um manifesto
de intenções. O nome dessa encíclica é o seguinte: Fratelli Tutti. O que é o Fratelli Tutti? Isso está documentado, é documento do Vaticano, não é teoria da conspiração, é jornalismo. Fratelli Tutti defende o seguinte, que o mundo precisa entrar numa nova ordem mundial e que a ONU precisa ser encabeçada como líder das nações e que as leis dadas pela ONU têm que ser superiores às leis dos países. O que é isso? Plataforma do Anticristo. O Papa é o quê? Comunista, foi colocado lá sistematicamente. O cardeal Ratzinger, que é o último Papa, Bento XVI, era um Papa conservador, anticomunismo. Foi tirado a fórceps, ele foi obrigado a renunciar para vir esse Papa. Agora eu pergunto, o que o Papa tem que falar da ONU? Lembrando, a Bíblia fala de um falso profeta, que é o poder religioso da Babilônia. No mundo hoje, o maior poder religioso é Roma. Existe muita chance de Roma, juntamente com as igrejas evangélicas apóstatas, encabeçar. Mas o que eu estou querendo mostrar para você, está tudo amarrado. Está tudo certo. E qual que é o grande problema? O grande problema é que nós vivemos num mundo onde as nações que não são regidas por Deus andam no escuro. O problema é que eu, como cristão, na minha vida civil, na minha vida social, eu tenho que entender que o que tem que reger uma nação é o princípio de Deus. Aí você vai falar, pastor, onde é que está isso na Bíblia? Paulo escreveu isso? Vamos dar uma olhadinha, vamos um pouco à frente. Livro do profeta Daniel. Quanto tempo tem de pregação, Rô? 1h07. 1h07. Livro do profeta Daniel. Não. Livro de Deuteronômio, capítulo 4. Desculpe, irmãos. Deuteronômio, capítulo 4. Antes de ler, o ateuzinho vai falar, mas, Bíblia, você mesmo não falou que a lei de Moisés findou? Por que você está usando um texto da lei de Moisés para vir contra mim? O que você responde para o ateuzinho de plantão? Olha, meu amigo, a lei realmente cessou. Mas o princípio que a lei envolve é perene. Não cessa. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia envolve um princípio. Aquele princípio é permanente. Nunca acaba. Permanente num ponto tal que essa lei é colocada em nós, na nossa conversão, no nosso coração. Ela é escrita no nosso coração. Deuteronômio 4, versículo 6, diz assim. Deuteronômio 4, eu virei uma página a mais, versículo 6 diz assim. Guardai-os, pois, nós vamos ler o 5, vedes aqui que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, aos povos pagãos aqui, que ouvirão todos os estatutos e dirão, este grande povo é nação sábia e entendida. Pois que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Olha o que Deuteronômio nos ensina. Quando o povo de Deus é confrontado com os povos pagãos, as outras nações aqui são os povos pagãos. Lembra do Engels, a tribo?
Eles vão olhar a nossa sabedoria e seguir a lei de Deus? Seguir os princípios de Deus? E vão falar, que povo sábio, que povo de entendimento. Agora vamos negativar o versículo. Se a nação de Israel esquecesse o preceito de Deus, do que ela ia ser chamada? De tolo e de sem entendimento. Trazendo para os dias de hoje, o país que segue os princípios bíblicos vai ser o quê? Sábio e entendido. O que não segue é tolo. Tolo sabe o que é? Desprovido da graça de Deus. Tolo é uma palavra pesadíssima na Bíblia. É que nós banalizamos a palavra. Tolo é uma coisa extremamente pesada. E sem entendimento, nécio. Esse mundo que nós estamos vivendo está naufragando. É um mundo onde os poderosos são satanistas. Fazem rituais satânicos, anticristo, inimigos da igreja, que inclusive trabalham para infestar a igreja de falsos mestres e de falsos ensinos, longe da Bíblia. E aí encontra uma igreja despreparada e sem opinião. Prova disso é um crente fazer apoio político a um partido que quer destruir a fé dele. A um partido que quer ser inimigo da fé dele. Gente, não existe, não pode. Só para vocês terem uma ideia, essa semana aqui está tendo eleição aqui na cidade. Eu entrei na página do partido de um dos candidatos a prefeito. Eu estou investigando para ver o que o partido pensa. Nem que eu tenha que votar no Jorginho das Couve. Quantos votos vai ter? 37. 38 agora com o meu. Mas eu não vou votar em partido que é de esquerda, que é comunista, porque eles querem destruir a minha fé. Eles não falam isso porque senão ninguém vota. Mas os pensadores desses partidos, os intelectuais, creem nisso e defendem isso. Chegando num ponto em que eles dizem que tem que ser parecido com os crentes, tem que falar que nem os pastores falam, que é para tomar voto. Não permita. Fique atento, nós estamos num ambiente de guerra espiritual. Isso é guerra espiritual. São doutrinas vindas do mundo espiritual maligno, anticristo, cumprindo a profecia bíblica. Tem como evitar a profecia? Não. Mas nós temos que lutar com todas as nossas forças, obedecendo a palavra, e ser contrário a isso. Para o mal prevalecer, basta que os bons fiquem calados. Amém? Amém? Depois nós continuamos. Faltou um trechinho aqui. Coitado, irmão Maurício. Semana que vem nós continuamos em Gênesis. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida, pedindo pela vida dos meus irmãos. Primeiramente, Senhor, pedindo a tua proteção sobre nós, a tua proteção sobre o nosso povo. Não permita, Senhor, que homens maus venham a nos perseguir, a combater a nossa fé. Senhor, não permita que os nossos filhos venham beber desse veneno que tem sido divulgado nas mídias, nas novelas, nas escolas, pelos professores. Senhor, que nós possamos em nossa casa viver uma fé saudável, que nós possamos compreender que o único lugar que o nosso filho pode aprender a palavra de Deus é no nosso lar e nas nossas igrejas. Que nós possamos entender que nas nossas escolas se ensina um ateísmo demoníaco e está criando os piores ateus que a história do homem já registrou. Que nós, como pais, como ministros da tua palavra, nós possamos combater isso através do ensino bíblico. Senhor, nos capacita, nos guarda, que nós possamos dirigir as nossas famílias, os nossos descendentes, de maneira bíblica, através da tua unção, através do teu poder. Senhor, sê conosco, capacita a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Semana que vem nós continuamos.